Que a paz do Mestre Jesus nos ilumine. Se tiver muito alto o som, por favor, me avisa. É sempre oportuno, né? A casa espírita. Como perguntamos sexta-feira passada a Henrique, em perguntas e respostas, qual a importância da reunião pública e do tratamento? Quem sabe, né? A própria criança já pode estar em tratamento. Ela já pode estar visualizando aqueles que a incomodam. Ou pode ser uma dor física, pode ser a fome. Mas nós já conseguimos não chorar, não reclamar. E a própria espiritualidade assim vai administrar esses conflitos, essas situações. Cabe a nós emitir a expressão e o pensamento da certeza onde estamos. Visualmente estamos aqui. Espiritualmente também precisamos estar, através do nosso pensamento. Através do nosso pensamento. E essa contribuição individual, através da prece, da gratidão, de silenciar a mente, para que os amigos espirituais possam encontrar individualmente, como se fosse um bom socorro, qual o melhor remédio que cada um necessita, diante da sua individualidade, diante da sua dor, diante do seu dia a dia. E sempre tem a anamnese, que o médico pergunta, como vai, onde dói, tem dormido bem? E a gente vai se comunicando com esse médico. Então já podemos também nos comunicar com o nosso médico, que é o anjo da guarda, que é o médico particular, e com o médico clínico que dirige a reunião, espiritualmente falando, para que eles procedam a medicação que mais merecemos nesse momento. Se já estivermos sãos, vamos trabalhar como enfermeiros, acolhendo, ajudando, individualmente também. Cada um que está ao nosso lado é merecedor do nosso respeito e principalmente a sua dor. A sua dor ela precisa ser de um cuidado. É uma criança a dor alheia, um recém-nascido, que nós não temos dimensão do que cada um no seu interior, no seu íntimo, o que sofre. Então, com essa certeza que vamos dar o nosso melhor para os mais necessitados, para os mais indigentes, para aqueles que estão aprisionados no seu íntimo, o nosso melhor. Pedindo a Deus o que realmente Ele deseja de nós nessa noite. Vamos ficar no lado do doente ou já estamos prontos a auxiliar os mais necessitados? Que seja feito, né, a vontade de Deus, de se desabrochar e unidos em pensamento, de chegarmos no nosso dia a dia como um pequeno modelo já, né, de não termos receio em servir. Nós não podemos ter receio em fazer o bem, de apaziguar corações, de acalmar almas. Nós devemos ter receio em fazer o mal. Aí o alerta tem que chegar. Mas em fazer o bem, não podemos mais nos esquivar. Nosso amigo José Ciro da Penha, ele nos dizia que separados somos um graveto, mas unidos somos um feixe. Então, juntos agora, né, num só pensamento, irei fazer a prece inicial, pedindo proteção para que possamos transformar cada graveto individualmente num feixe de luz, tanto de doação como de recepção, para que nosso irmão que vai fazer a facilitação do que ele estudou para o nosso entendimento, possamos doar e receber o que o universo programou para nós essa noite.
com a certeza da presença de Deus, com a certeza da presença do nosso irmão maior, o Mestre Jesus, com a permissão de Manuel Quintão e seus legionários, pedimos, Pai, a tua assistência e proteção para darmos por iniciada a reunião pública desta noite, na tua santa e divina paz, e passando a palavra ao nosso irmão para que possa fazer a sua apresentação. Meus irmãos, que a paz e o amor de Jesus permaneçam em nossos corações. O tema proposto para a gente refletir na noite de hoje é um tema muito bonito, belíssimo. Fala sobre o amor. Olha, o amor né? Pois é, muito romântico. E o tema, o título é Ame-se. E aí? Estão dispostos? Estão dispostos a se amar? Nós vimos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, e esse capítulo 11 fala sobre amar o próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo. Né? Então, quando a gente não tem o conhecimento da doutrina espírita, a gente vive num conflito muito grande, um conflito interior. Porque a gente se questiona, de onde eu vim? Para que eu vim? Qual a minha missão aqui? Será que eu tenho uma missão? E para onde eu irei após a morte? Então isso, quando a pessoa não encontra essas respostas, fica um turbilhão dentro da gente. Porque eu, quando criança, eu já tinha esse turbilhão de ideias dentro de mim. Das dúvidas, a falta do esclarecimento, a falta do conhecimento, e querendo saber. E querendo encontrar essa resposta. Por que me botaram no mundo? Então é assim, é como se a gente tivesse vindo compulsoriamente. A gente não tivesse participado desse momento tão lindo, que é o retorno do espírito à matéria, ao corpo de carne. E eu criança, eu já me questionava com relação a isso. Nos momentos da minha adolescência, onde eu tinha muitos conflitos, e a maioria das pessoas tem, que é uma fase conturbada, né? Nos momentos de atrito dentro de casa, de rebeldia, eu dizia para minha mãe, eu não pedi para mim. Me botaram no mundo, agora não é. Olha que peça boa. Olha que adolescente, que aborrecente. Que situação. Porque eram conflitos e muitos conflitos. Os conflitos foram tantos naquela época, porque eu sentia muita falta, a falta desse amor, o amor de Deus para comigo. Eu não conseguia entender, compreender. Porque como é que se joga no mundo? Eu me sentia assim, jogada no mundo. Abandonada por um pai desde a nascença. Meu pai saiu de casa tinha 8 meses. Vim conhecê-lo quando eu estava com 35 anos de idade. Então isso eram assim, muitos questionamentos na cabeça de uma criança que foi crescendo e chegou à adolescência com muitas ideias conturbadas. E esse sentimento da falta de amor que eu vivenciava, e dessa crença, desse conhecimento, me levou naquela fase, naquele momento, a ter ideias suicidas. E cheguei a tentar o suicídio por 2 vezes. E graças a Deus que a coisa não aconteceu. Nós passamos agora o Setembro Amarelo. E a gente vê o índice de suicídio aumentando a cada vez mais.
E eu fico imaginando a falta de amor dentro dessas criaturas. Esse sentimento de vazio, essa sensação de vazio que eu sentia naquela época e que hoje eu não sinto mais. E olha que eu estou passando por turbilhões. Não é, César? Estou passando por situações muito difíceis. Mas a minha fé continua firme. O amor que eu estou procurando desenvolver dentro de mim está falando mais forte. Esse amor que a gente vai desenvolvendo à medida que a gente vai conhecendo e vendo a importância que cada um de nós tem aqui neste planeta. Que não é à toa que a gente reencarnou. Dessa necessidade da evolução, dessa necessidade do crescimento interior. Nós não devemos condenar a quem procura ou quem pratica o suicídio, nem condenar a quem pratica o aborto. Nós temos que procurar entender e ajudar, orar por essas criaturas que já cometeram esse ato insano, de falta de amor dentro de si realmente, porque era isso que eu sentia naquela época, e eu entendo que ele está passando por uma situação dessa, porque o que gera muito sofrimento no ser humano, ele não se sentia amado, não se sentia correspondido, se sentia traído. Isso traz uma dor na alma muito grande. Mas nós temos um exemplo magnífico, que é Jesus. Jesus não foi entendido, Jesus não foi compreendido, Jesus não foi amado por muitos. Pela grande maioria, Jesus não foi amado. Jesus foi traído e ele não buscou o suicídio. Como resposta ao mundo. Ele ligou-se cada vez mais ao Pai e trouxe lições para a gente de que não devemos desistir da vida. Devemos amar a todos indistintamente. Ter um sentimento de compaixão para com o sofrimento alheio, para com o próximo. Perdoar, não só uma vez, mas quantas vezes forem necessárias. Porque é isso que o nosso Pai faz conosco. Sempre nos perdoando, sempre nos dando oportunidade para que a gente aqui esteja. Isso é um amor de Deus para com todos os seus filhos. Se a gente entendesse de que cada um de nós tem essa essência, essa centelha divina, essa centelha do amor dentro de cada um da gente. Só compete a gente trabalhar e desenvolver esse amor. Então, enfrentando as adversidades com esperança de que dias melhores virão, de que tudo passa nessa vida, assim como passam os dias felizes, as alegrias, também passam as horas tristes e os dias ruins. Assim como passa o dia e passa uma noite, e vem outro dia e vem outra noite, é o ciclo. Então a gente tem que levar as adversidades para o lado da experiência humana. Tudo para o lado da experiência, para o lado do crescimento e das boas lições de tudo o que nos acontece. E não se prender ao negativismo, aos pontos negativos que aquela situação no momento se apresenta para a gente. Não culpar os outros pelos nossos sofrimentos, não culpar a mãe, não culpar o pai. Se eles têm as parcelas dele, cada um responde por si. Mas o importante somos nós. É a construção nossa. Porque muitas vezes a gente quer construir no outro, a gente quer corrigir o outro, a gente quer fazer com que o outro melhore ou cresça ou desperte, mas nós próprios não estamos despertando. Não estamos trabalhando em nós esses sentimentos.
as virtudes que precisam ser trabalhadas. Se a gente conseguisse colocar em prática, aos poucos, o mundo não estaria na situação em que se encontra hoje. Haveria menos guerras, menos conflitos, haveria mais paz. E a gente almeja essa paz, a gente sonha por essa paz. Mas às vezes dentro da nossa própria casa nós criamos guerra. Não é verdade? Às vezes dentro de casa a gente gera um verdadeiro pandemônio, um verdadeiro inferno dentro de casa. Tem pessoas que entram no lar e se sentem mal pelo ambiente criado por quem? Pelos habitantes daquela casa, daquela família. Divaldo, assistindo a palestra dele, ele disse que ele conheceu um modelo de família, né, nos Estados Unidos, e lá, essa família que estava assim, juntos, membros há muitos anos, e ele descobriu que aquela família em casa tinha conflitos, vivenciava, tinham brigas, tinham desavenças, tinham incompreensões, mas que quando existia uma briga, quando existia uma desavença, em seguida eles não ficavam de mal um com o outro. Eles se falavam. Porque a desavença era naquele momento. E depois eles não guardavam mágoa, não guardavam ressentimentos. E ele viu um modelo nosso aqui de que nós brigamos dentro de casa, nós guardamos ressentimento, nós guardamos o ódio e alimentamos isso e ficamos dias, muitas vezes, sem falar um com o outro dentro de casa. Se ignorando, tratando com rispidez, tratando com indiferença. E isso é que acaba a família, acaba o relacionamento. São as indiferenças. Porque as diferenças são normais que aconteçam. As brigas também, porque nós somos criaturas diferentes uma da outra. E nós temos o egoísmo, nós temos o orgulho, nós temos a vaidade, nós temos tudo isso ainda dentro da gente, porque nós somos criaturas imperfeitas. Mas é como a gente vai lidar com esses problemas no dia a dia e dentro de casa e na família. Então, se a gente guarda isso, essas coisas ruins, a gente não está resolvendo, a gente não está trabalhando isso aí. Aí ele disse que certa feita, ele foi procurado, de volta foi procurado por uma mulher que ela estava assim muito angustiada, bastante angustiada, sofrendo muito. E ela disse: Divaldo, eu cometi aborto. E foram 12 abortos que eu cometi. E ela ficou olhando para ele, esperando a reação dele. E ele não fez nenhuma reação. Porque ele estava ali para ouvir e não para julgar. E não para criticar. E não para condenar. Porque isso não compete a nós. Não compete a nós condenar nem criticar quem quer que seja. Veja que lição. Que lição. E ela, com muitas dúvidas na sua cabeça, a idade dela, ele disse que ela estava na faixa de 50 para 52 anos. Ela não tinha filhos porque tinha abortado todos. E se encontrava só, sofrendo bastante pela solidão, e estava sofrendo muito também porque ela estava vivenciando a experiência de um câncer no útero. E ela pergunta para ele: o senhor acha que esse câncer é devido aos abortos que eu pratiquei? Ele disse: não sei. A senhora está tendo um câncer no útero simplesmente porque a senhora tem útero.
Se a senhora não tivesse útero, a resposta dele poderia ser no fígado, poderia ser na garganta, poderia ser no estômago, poderia ser em qualquer outra parte do corpo. Mas o seu se instalou no útero. Então ele não foi condenando e dizendo para ela, não, a senhora está tendo câncer no útero porque a senhora fez os abortos. Quem somos nós para dizer isso, para determinar isso? Com que certeza nós temos para fazer essa afirmação? Veja bem as colocações e a lição que ele traz para a gente. E ela disse, eu estou arrependida de tudo que eu fiz. Ótimo. Já é um grande passo. Ela disse, mas agora eu não posso, não tenho como reparar, porque na minha idade eu não posso mais nem engravidar. E com a doença, então, não se fala mais nisso. Então, eu vou morrer com esse pecado, eu vou morrer com essa culpa. Aí ele disse, trabalhe a sua mente. Trabalhe dentro de você o auto-perdão. Trabalhe dentro de você o amor por você próprio. Olha que bonito. Olha que lição. Procure fazer o bem a quem estiver ao seu alcance. Ajude indistintamente. Se você não pode ter filhos mais, ajude crianças que precisam. Ajude famílias que têm crianças que precisam. Se aproxime e faça algo de bom e de construtivo para com o próximo. Com certeza, você vai se sentir muito bem ou muito melhor do que você se sente agora. Porque o amor, só ele, nos ajuda a cicatrizar essas dores, a diminuir esse sofrimento. Porque quando a gente ama, quando a gente se doa, a gente renuncia. A gente esquece um pouco assim. Nós temos aqui, no Centro Espírita Manuel Quintão, nós temos o Lar Manuel Quintão. Quem nunca teve a oportunidade de conhecer, vai conhecer. Em Ouro Preto, em Olinda. Na Alameda das Sapucaias. Local. Olha, se existe paraíso na terra, é o Lar Manuel Quintão. Pense num local lindo, num local, um reduto de amor ao próximo. Dedique uma hora, dedique um dia na semana, dedique um dia a cada 15 dias, dedique um dia, que eu digo assim, uma tarde, uma manhã, um horário. Temos diversos setores lá. O departamento médico lá é coisa de primeiro mundo, gente, num local daquele. A creche é coisa de primeiro mundo, porque é tudo feito com amor. Tudo gratuito para a comunidade do Lixão, que vive em torno ali do Lixão. Condição de extrema pobreza. Você vê extrema pobreza. Eu descobri, a semana passada, eles têm um bazar. A gente faz doações para o bazar, né? E tem o dia do bazar, que as mães vão para o bazar. Geralmente o bazar, as peças são com os preços bem acessíveis, né? Lá não. Lá são gratuitos. Porque eles não têm dinheiro para comprar nada. Não tem dinheiro para comer. Então, na sala do bazar, eles vão, recebem uma ficha, entra 5 por vez, e cada pessoa daquela ali tem direito a pegar 5 peças. Ela escolhe 5 peças que ela estiver precisando. Para ela, para o filho, para o marido, seja para quem for. Cada uma escolhe 5 peças. Escolher 5 peças, sai, entra mais 5. Sai, tudo muito bem organizado, disciplinado. E recebe um lanche, recebe um arroz doce, recebe um bolo, recebe um lanche.
Então é tudo doado para a comunidade, e tudo com muita disciplina, com muito respeito, com muito carinho, com muito amor. Então cada vez mais eu me encanto com o trabalho de doação ao próximo daquilo ali, daquela comunidade. Então quando a gente adentra um ambiente desse, a gente esquece os conflitos da gente aqui fora. As energias de lá são outras. A gente renova as nossas energias. A gente sai de lá, sabe, mas com muito mais amor dentro da gente, para enfrentar o mundo aqui fora. Enfrentar o mundo aqui fora. E isso é um combustível que não tem preço. Não tem preço um trabalho desse. Não tem preço. A horta comunitária lá, meninos, se vocês precisaram ver, os coentros, os pés de coentro são enormes. Os pés de alface, tudo sem agrotóxico. Couve, e por aí vai. As fruteiras. Tem um lago lá com os peixes, com as escarpas, tem até tubarão em cima. É lindo o recanto, música ambiente, uma fonte, os jardins, o departamento de música, onde eles aprendem violão, aprendem canto, tem oficina de crochê, tem diversas oficinas que com convênio com as universidades, com a Universidade Rural, com a Universidade Federal, faz parcerias e aí faz cursos de formação para aquelas pessoas da comunidade, curso de cuidador, de manicure, design de sobrancelha, de camareira, de garçom, para ajudar eles a terem alguma formação e com certificado, para eles conseguirem entrar no trabalho. Gente, isso é lindo demais, um trabalho desse. E pessoas dedicadas ao bem e ao próximo. Elas não têm problema? Tem. E como tem? Todo mundo tem. Mas é nesse exercício do amor que a gente vai vendo como é importante a gente amar. Ame-se. Olha, se você não se ama, se você se detesta, se você olha no espelho, Maria, tu péssimo. Ave Maria, não aguento nem me olhar no espelho. Que é isso, gente? Vamos mudar isso. Você é uma pessoa linda, você é uma pessoa divina, você é uma pessoa maravilhosa. Você é única nesse universo. Você é tudo de bom. Então valorize-se. Respeite-se. Não permita que ninguém lhe maltrate. Não permita que ninguém lhe coloque embaixo. Respeite-se acima de tudo e exija o respeito do próximo para com você. Você não merece ser maltratado por ninguém. E também você não se maltrate. Às vezes a dor da alma é tão grande que pessoas buscam as drogas como fuga. Buscam o álcool, fuga. Cortam-se, fuga. Achando que sofrendo ali, se maltratando, vai resolver. Porque tem pessoas que acham que merece sofrer. Merece estar passando pelo que está passando. Não, gente. Nós podemos mudar a nossa vida. Nós podemos mudar a nossa trajetória. Nós podemos dar um basta. Agora a gente tem que se ver de uma forma diferente. A gente tem que realmente agradecer a Deus por você existir. Ser grato à natureza, ser grato ao sol, ser grato à chuva, ser grato à natureza. Ser grato à sua família, ser grato pela voz, ser grato em poder ouvir, em poder ver, em poder deitar-se, escolher. Você tem a decisão da sua vida escolher o que quer comer, se não quer comer. Então você tem esse discernimento. Quantos que não têm? Quantos que gostariam de ter e não dispõem? Porque abusaram no passado. E quando a gente ama, mesmo que o outro não reconheça, que as outras pessoas não reconheçam, mas isso não é importante. O importante é o que você sente. O importante é o seu sentimento.
O nosso amigo André Luiz, do Nosso Lar, quem assistiu o filme ou quem leu o livro, vai lembrar daquela parte onde ele conheceu uma mulher que estava lá também, sendo atendida no lar, no Nosso Lar. E ela, quando ele desencarnou aqui, foi a única pessoa que orava por ele. Uma única pessoa que orava por ele. Olha, não façamos com que os nossos dias sejam áridos, não façamos com que os nossos corações se tornem áridos, onde ninguém se lembre da gente. Porque nós precisamos um dos outros. Já Bezerra de Menezes, o doutor Bezerra de Menezes, que é um espírito médico boníssimo, tem uma equipe grandiosíssima que ajuda a todos aqueles que estão enfermos, que estão necessitados, que vão fazer cirurgias, que rogam assistência. Ele foi médico, foi presidente da Federação Espírita Brasileira, foi espírita, foi presidente da Federação Brasileira, foi político, não se corrompeu e ajudava todos indistintamente que precisasse dos ofícios dele como médico. A chegar ao ponto dele dar o próprio anel de formatura para que uma mulher vendesse e conseguisse o dinheiro para o seu tratamento. Nos últimos dias da vida dele aqui, ele ficou em cima de um leito, sem os movimentos, ele só ouvia, mas não falava. E os amigos iam até a sua casa. E ele não juntou dinheiro, né? Ele terminou os dias dele numa situação muito difícil. A esposa dele também, tudo era muito contadinho dentro de casa. E os amigos, quando iam visitar, depois ela encontrava debaixo de alguma coisa assim, uma importância, uma coisa para ajudar na feira, para ajudar a pagar uma conta. Sempre deixar fazer alguma doação para ele. Quando ele desencarna, chegando no plano espiritual, ele foi conduzido a um dos hospitais. Teve mérito para isso, porque tem outros espíritos que ficam presos no local do acidente. Tem pessoas que sofrem acidente de carro, e ficam lá preso. Muitas vezes na desobsessão a gente vê o quadro, a gente trabalha com a mediunidade e a gente vê a situação do espírito preso. Outros voltam para dentro de casa, ficam atordoados, outros voltam para o trabalho, ficam para cima e para baixo sem ter a consciência, né? O apego muito grande, o sofrimento muito grande. Com o Bezerra de Menezes não. Ele ficou num hospital sendo tratado. E quando chegou um determinado dia, a benfeitora dele, né? Porque todos nós temos o nosso benfeitor espiritual. Gente, nós não estamos só, em momento nenhum da vida da gente. Antes da gente reencarnar, um espírito bondoso, um amigo de uma elevação maior, se propõe para ser o nosso anjo de guarda. Participa conosco desse trabalho, dessa programação do nosso retorno ao corpo de carne e nos acompanha durante toda a existência, podendo até, após o desencarne, ele vai continuar com a gente. Porque são espíritos que recebem essa missão e abraçam essa missão por amor ao próximo. Então a benfeitora dele estava ao lado dele e quando chegou um determinado momento, que ele já estava recuperado, aí chega para ele e diz: Bezerra, acorde, levante. Você já está recuperado, já pode se levantar, vamos continuar a luta. E ele, quando abre os olhos, que acorda, ele escuta um burburinho vindo do lado de fora do hospital onde ele estava. E eram umas vozes que ele ouvia com cânticos, com louvores. E ele diz assim, ela disse: vem até a janela, ele querendo saber o que era que estava acontecendo, né? Porque as vozes chegavam até ele no quarto. E ele se levanta do leito e vai até a janela com ela. E ela diz para ele: todas essas pessoas estão aqui velando por você, se revezando
para a sua recuperação. Olha, diversas pessoas, no caso de André Luiz, só tinha uma que orava por ele. No caso de Bezerra de Menezes, eram diversas pessoas se revezando, gente, mantendo aquelas vibrações para que ele se recuperasse. E isso foi fruto de quê? Do amor dele para com o seu semelhante e para com o próximo. Ele olha, observa e ficou sem entender um pouco, e ela disse: essas pessoas estão aqui por você. Ele olha, tenta ver se reconhecia algum rosto. Ele disse: mas eu não reconheço essas pessoas. E ela disse: todas essas pessoas cruzaram o seu caminho e foram ajudadas por você. Muitos deles aqui passaram no centro espírita e foram atendidos por você na desobsessão. Olha, que coisa linda. O que é o amor? O que é a pessoa trabalhar desinteressadamente pelo próximo? Está vendo? Se esperar recompensa, estava lá. E aquelas vibrações foi que ajudaram no refazimento das energias dele. Então nada se perde. Nada se perde. Vale amar sempre. Porque às vezes eu só, mas esse mundo é tão cruel, as pessoas são tão ruins, são tão desgraçadas. Não vale. Se eu amar, eu vou sofrer, eu vou. Engano seu. Cada um só dá o que tem. Ame indistintamente. Dê sempre o melhor de si. Se a pessoa não entende e não compreende, o problema dela. O importante é você, o seu sentimento dentro de você. Ame muito, sem esperar a retribuição. É isso que Jesus nos ensina, é isso que os espíritos bondosos, amigos, trazem de lição para a gente. Ame muito. Se a tristeza bater no seu coração, curta ela muito rapidamente. Porque tristeza também faz parte da nossa vida. Ninguém aqui vive 100% feliz nem alegre, não. Ninguém aqui vive 100% realizado, não. A gente tem os momentos de tristeza, a gente tem os momentos de solidão, a gente tem os momentos de desencanto, a gente tem os momentos de decepção. Isso faz parte. Agora, a gente não deve se demorar nesse quadro. Se entregar à depressão. Depressão é uma doença. Trate-se. Busque ajuda. Lute. Não abrace isso. Não se entregue. Você tem forças dentro de si para sair de qualquer situação que você se encontrar. Foi feita uma pesquisa entre um grupo de pessoas, né, sobre justamente a forma como a gente encara os problemas. Encara a dor, encara o sofrimento. E aquelas pessoas que encararam a dor e o sofrimento com otimismo, com alegria no coração, conseguiram vencer a doença. E aqueles que se entregaram, sucumbiram com a doença. Porque se deixou envolver por aquela energia densa, pesada, e encurtou seu prazo, seu tempo de vida aqui na Terra. Então, vamos lutar. Eu me lembro quando eu passei pela experiência do câncer, eu tive câncer de mama. Perdi a mama, sofri a mutilação. E no início da doença, eu chorava muito. Era uma tristeza que se abateu dentro de mim, mas tão grande, tão grande, tão grande. Eu me via me despedindo já de tudo e de todos. E nisso fiz uma consulta espiritual, que eu fui fazer também o tratamento espiritual, junto com o tratamento material, o tratamento médico. E o Espírito bondoso disse para mim: minha irmã, nós estamos querendo ajudar você. Estamos querendo nos aproximar, mas você não está permitindo. As suas lágrimas constantes estão gerando um campo ao seu redor negro e que a gente não consegue adentrar, não consegue se aproximar de você. Então, se você quer sair dessa e quer receber a nossa ajuda,
pare de chorar. Eu engoli as lágrimas. Engoli as lágrimas. Porque eu já havia chorado tudo que devia ter chorado. Ou que não devia ter chorado tanto. Era um desespero dentro de mim, muito grande, naquele momento, naquele teste que eu passei, né? E nisso, quando ele falou isso, aí eu comecei a trabalhar dentro de mim essa falta de esperança, esse desespero que eu estava vivendo. E aí, quando eu ia para a quimioterapia, eu já ia feliz, eu ia alegre. Eu comecei a filmar, eu comecei a fotografar, eu comecei a registrar, criei meu blog. Participei de um concurso de calendários, as mulheres, chamado Cicatrizes, as mulheres que vivenciaram câncer e que sobreviveram ao câncer. E eu participei, me inscrevi, participei e fui uma das ganhadoras. E participei, fiquei com o mês de março. Meu cabelo estava começando a crescer, estava terminando a quimioterapia, depois ia para a radioterapia. Foi 1 ano e meio de tratamento, com 5 cirurgias. Terrível. E eu enfrentei isso aí. Então eu comecei a reverter a situação. Comecei a trabalhar com alegria. Escutar música, quando a dor era muito forte, quando eu não conseguia dormir, junto de mim, um sonzinho. Eu não conseguia ler porque eu não conseguia segurar o livro. Pesava demais, me incomodava. A cirurgia que eu fiz, a mutiladora, isso aqui, nem aqui em cima eu conseguia botar um livro, eu não conseguia. Então vamos ouvir músicas. Então eu colocava um aparelhozinho e ali eu passava às vezes a noite em claro só ouvindo músicas. Ouvi muito as músicas dos CDs do grupo espírita musical Voz e Caridade, que todas as músicas dele, a maioria fala sobre Jesus. Tem uma que faz assim, tem música do Evangelho. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. É tão bonito, tem a prece de Cáritas cantado. É lindo a prece de Cáritas. E aquilo ali começou a me dar ânimo, força. Eu não ficava à noite pensando, meu Deus, não consegui dormir, meu Deus, não. Eu começava a viajar na letra daquelas músicas. E isso me fez um bem enorme. Quando eu estive na UTI, o tempo que eu fiquei na UTI, que eu precisei também ficar na UTI, porque tem uma época que se agravou muito a situação, e aí eu comecei a ouvir música na UTI, que é um momento também de uma situação muito delicada para estar na UTI, porque nos horários de visita a gente se sente muito sol, tudinho. Então, para eu não sentir solidão, para eu não sentir, para que o pensamento não divagasse para coisas ruins, eu me fixava na música. Hoje eu estudo violino. Então, vejam só. Então, como é que a gente pode se amar? Enfrentando essas adversidades. Escutando um conselho. Escutando uma orientação. Se está muito difícil para você carregar seu barco, busque ajuda. Gente, a psiquiatria está aí para nos ajudar. Os psicólogos estão aí para nos ajudar. As casas espíritas, as igrejas, os grupos religiosos, grupos de autoajuda. A gente fica só se a gente quiser. Então eu fui para a terapia, eu fui buscar todo tipo de ajuda para me fortalecer. Porque tinha momento que eu ficava triste porque eu estava com sede e não tinha ninguém junto de mim para me dar um copo de água e eu não podia me levantar, porque eu estava fraca demais. Se eu me levantasse, eu desmaiava. Chegou uma fase que para comer tinha que ser colocado na minha boca. Porque sozinha eu não conseguia. E a psicóloga começou a me ensinar de que eu tinha que aprender a pedir às pessoas. Peça, você está num momento que você precisa. Então não espere que as pessoas adivinhem que você está precisando, não. Peça. Porque até isso eu me segurava muitas vezes em casa de não pedir, para não incomodar. Para me virar no leito, eu tinha que pedir ajuda. Eu não conseguia só. E nisso eu fui trabalhando isso aí, fui aprendendo a pedir, a envolver a família no processo da doença.
de ligar para meus irmãos, olha, estou precisando de você. Olha, eu não posso mais dirigir. Olha, eu não posso fazer feira. Olha, eu não posso ir para banco. Eu não posso. E a família teve, assim, foi necessário eu chamar e dizer para eles, passar as senhas, passar cartão, passar tudo, e eles administrarem a minha casa. Porque o marido que eu tinha na época era dependente químico, doente internado no hospital. É fácil? Não, foi muito difícil. Dificílimo, porque ele enfrentava uma problemática muito grave. E não encontrava forças para sair daquilo ali. Foi muito difícil. Mas eu estou aqui contando a história. Foi possível? Foi. Com todas as ajudas. E o grande aprendizado que trouxe para mim. A minha oncologista disse, Edneide, quando você se curar, quando terminar o tratamento, eu vou me ajoelhar aqui para agradecer. Eu disse, poxa, no dia que terminou, eu disse, você agora está livre, vai só fazer esse acompanhamento. E ela se ajoelhou. Porque ela disse que torcia demais por mim. Na primeira quimio, eu saí com minhas duas irmãs e meu cunhado para a gente almoçar fora após a quimio, que foi pela manhã. E eu participei de um concurso literário, descrevendo, e ganhei o concurso literário, gente. Minha matéria foi publicada numa revista de saúde. Né? O que é que eu espero do futuro? E eu contei a minha primeira experiência, como foi a minha primeira quimioterapia, como foi o meu sentimento, como foi a minha família junto e o que eu senti naquele momento ali. E eu tenho foto do momento, porque eu registro tudo. Hoje eu trabalho com fotografia e filmagem, eu amo essa área, né? Então eu registrei tudo, fiz toda a minha história de vida. Tem pessoas que não querem nem, né, ouvir falar, né? Tem o careca, tem o sem mama. Eu digo assim, eu teve uma fase que eu estava despeitada, desprovida de peito, né? Porque aí são as experiências, assim, tem uns pontos, assim, tem uns causos que eu vivenciei, né? Às vezes a gente se apega, assim, a problemas tão pequenos na vida da gente, como a gente falava antes. A primeira vez que a médica me liberou para mim ir a um supermercado, mesmo com máscara e tudo, eu fui de peruca, eu estava de vaidosa. Gente, a minha primeira peruca eu escolhi, não tinha experiência nenhuma, né? Parecia uma drag queen. Pensei numa peruca ridícula, na hora eu estava sem noção. E quando eu saí, que eu estava no trânsito, uma criança que aborda a gente e disse, tá de peruca. Eu disse, não, eu creio que abafando, né? Aí eu, não, essa aqui é peruca. Sim, é peruca. Aí balance assim, eu disse, balance o teu, o meu, o seu é. Aí quando eu cheguei em casa, peguei minhas filhas, vem cá. Tá ridícula as meninas. Mãe, pelo amor de Deus, né? Arranquei aquela peruca, eu disse, agora vocês vão dar de cabelo mesmo. Aí me deu de cabelo, né? Foi bem. Aí na primeira vez que eu fui no supermercado, olha, quem estava administrando minhas contas? Minha irmã, né? E eu não estava acompanhando, né? E a gente fica pelo benefício, o salário diminui bastante, né? E nisso, eu queria aquele prazer de mulher fazer compra, nem que seja feira. Porque olha, pensa em outra coisa, né? Mas é que distrai um pouco a gente. Aí eu escolhi alguns itens, pouca coisa assim que eu estava precisando. Quando eu cheguei no danado da fila, que passar o cartão não autorizado. Meu Deus, hein? Tira esse item aqui, ele tirou. Não autorizado. Eu não sabia o saldo quanto é que tinha, né? Hoje a gente tem os aplicativos, né? Que a gente baixa já entra no banco, né? Mas há 12 anos atrás eu ainda não tinha esse aplicativo. Aí nisso, mais uma vez, e a fila crescendo. Ai, gente, a fila crescendo. E o povo já me matando, né? Já querendo quebrar um pau em cima de mim, né? E eu fui da vida, porque é a primeira vez que eu estava ali, depois daquela, né, jornada toda. Até que enfim, foi liberada as compras, né? Com alguns itens fora. Passei, quando eu passei, o pessoal, olha o que eu escutei de gracinha. O que eu escutei de coisa do povo, né? O povo nem imaginava o que eu estava passando ali.
Quando eu cheguei em casa, para minha filha, eu disse, William, tu não sabe o que eu passei agora. Foi uma cena, maninha, pelo amor de Deus, que vergonha. Que vergonha o quê? Eu não estava roubando e matando ninguém. Apenas eu tinha pouco dinheiro no banco, eu não sabia quanto era que tinha, né? Mas aquela mulher que estava enchendo minha paciência, ela se livrou por pouco. Porque, Lília, se eu tivesse que tirar mais um item daquele ali, e ela dissesse, mas tanto assim, eu ia fazer uma coisa. Lília, maninha, pelo amor de Deus, só ia fazer o quê? Eu disse, sabe o que eu ia fazer? Eu ia fazer isso aqui, ó. Arranquei a peruca, joguei em cima da mesa. Arranquei o peito de silicone. A prótese, não é o peito de silicone, a prótese. Peguei o silicone. Ela disse, mãe, eu só ia fazer isso. Ia dizer, olha, vocês querem trocar o problema de vocês aí, a pressa, por isso aqui? Eu troco agora. Mãe, eu só ia fazer. Ia. Outra vez na piscina, eu estava usando uma outra prótese, que era de polipropileno, que é umas bolinhas bem pequenininhas, né? Aí usando a prótese, quando eu saí da piscina, fui abraçar meu filho, que já é um homão, aí ele, mãinha, olha, está escorrendo muita água. Eu já vi sair leite de peito, mas água. Eu disse, pois é, apertei e joguei para ele, tirei e joguei. Então eu ficava brincando assim com isso, e isso ajudou na minha cura. Porque a médica disse, a maneira como eu encarei a doença, né? Então, seguindo muito a recomendação médica e orientando. E só para concluir, uma experiência que eu tive também dessa de despeitada, que eu me senti despeitada, nos dois sentidos. Fui para um casamento, estava com 3 meses, estava na minha segunda quimio, já tinha feito a cirurgia, já tinha tirado a mama completa, não podia usar prótese porque estava muito recente, a pele não iria suportar, né? Então eu estava batida, né? Sem nada. Aí, nesse casamento, eu sentei, aquela mesa aqui, 8 pessoas, senta um monte de gente que você nem conhece. Então só estava eu e meu marido da época, porque já foram tantos. Aí meu marido da época, é para trocar o nome, né? Então meu marido da época. Aí nisso, o que aconteceu? Sentou-se na minha frente uma Fafá de Belém. Gente, olha, uma mulher sem peito e outra com muito peito na minha frente. Que eu olhei e disse, isso é um afronto. Isso é um afronto para mim. Eu digo, vamos, levanta, vamos sair daqui, porque isso aqui está demais para mim. Isso é uma afronta. Eu me senti despeitada. Eu senti despeito da mulher, por tanto peito que ela tinha, eu não tinha nenhum. Então aquilo ali mexeu com o meu ego, mexeu com a minha vaidade. Não vou mentir, eu não vou mentir. O meu sentimento ali foi, olha, mexeu com essa estrutura assim. Eu respirei fundo, me levantei, sem poder me levantar direito, ele me segurando, tudinho. Aí a gente conversou com as pessoas assim, me despedi e vamos embora. Já, a minha parte aqui já foi cumprida. Mas porque aquilo ali foi uma afronta para mim. Então, literalmente, eu me senti despeitada. Olha, não é fácil não passar por essa experiência não, né? Não é fácil. Mas, depois de 1 ano e meio, aí foi liberado, fazer o quê? Que mulher tanto gosta? Plástica. Né? Mulher tanto gosta? Plástica. Então foi feita a plástica, perfeito, graças a Deus, a medicina, a evolução que é, né? Então, graças a Deus, está tudo perfeito, está tudo em ordem, tudo tranquilo. E a experiência dolorosa que ficou, antigamente quando eu falava eu chorava, hoje eu já sorri. Então, não ficou esses traumas tão grandes, né, na vida da gente. É seguir, é se amar, é procurar ajuda, é ter Jesus em nosso caminho, é ter Jesus como meta, é realmente a gente se amar, porque quando a gente não se ama, quem sofre somos nós próprios. E a gente não está aqui para chorar nem para sofrer. Se lágrimas vierem em teus olhos, deixa apenas algumas verterem, mas enxugas logo em seguida. E segue a tua trajetória, segue a tua vida, porque aqui nesse mundo de provas e expiações, a dor e o sofrimento ainda fazem parte do nosso dia a dia, mas que eles não se demorem tanto, porque nós temos a natureza tão linda, tão bela, nós temos tanto amor para vivenciar, nós temos tanto amor de Deus para conosco, porque a gente não deve desperdiçar os momentos que nós somos agraciados. Que Jesus nos abençoe, que no momento do tratamento oremos, tenhamos compaixão e piedade por aqueles que nos perseguem e que o nosso sofrimento também seja aliviado.
sejam otimistas, busquem sempre trabalhar o amor. Muita paz. Sempre muito grato a nossa irmã por ter nos transmitido sua dor, essa determinação. Então, agradecemos. Vamos passar para a nossa irmã Cessa para que possa também, em nome de todos, encarnados e desencarnados, fazer a prece de agradecimento. Vamos refletir, quando fizermos a prece, o poder real da oração. Elineide falou na prece de Cáritas, e eu me reportei ao que meu pai contou, que nos anos 30, a mãe dele morava no interior e foi acometida de uma infecção nas duas retinas. Pessoa muito simples, sem muita cultura. E meu pai morava aqui e foi buscá-la. Só que ela veio praticamente gritando de dor com aquele transporte da época, a rodagem da época. E meu pai disse que teve aquela inspiração de fazer a prece de Cáritas em voz alta. E assim, bem, com muito contrito. Acreditem, no meio do caminho, que era mais ou menos de uns 200 e alguns quilômetros, a dor foi sanada assim. Que ficou todo mundo, uau, sabe? Aquela coisa assim, a prece de Cáritas. E quando chegou aqui no hospital, os médicos disseram, mas a senhora aguentou vir de lá até aqui com essa dor? Aí meu pai contou, o médico ficou assim, era muito católico, e até considerou essa questão da prece, do poder da prece. Então, quando a gente orar, vamos orar com aquela fé, porque a vida foi dada por Deus. Deus nos concede a vida, concede a respiração, nos concede o andar, o olhar, o sorrir, o sonhar. Por que não nos concede a cura? Claro que sim. Vamos ter a fé. Como Cristo próprio disse, a tua fé te curou. Então, que sejamos gratos ao Cristo de Deus, à espiritualidade de nossos anjos guardiães e aos espíritos também que estão aqui na casa de Manuel Quintão, que nos protejam, que nos cubram com seu amor e sua compaixão por todos nós. Que assim seja. Precisamos sempre lembrar os irmãos como o Espírito vem nesse pedir, Pai, curai primeiro nossa alma, depois, se possível, nosso corpo, que ainda queremos ter como caminhar. Com a certeza da presença de Deus, da espiritualidade amiga, se tenhamos lágrimas, que lave o corpo, mas depois possamos botar o sol para secar. E com essa pretensão, pedimos tua misericórdia para os que estão mais doentes, sejam no raio aqui da região metropolitana, que esse feixe de luz aqui, que todos compartilharam com seu amor, com sua bondade, possamos atingir os mais necessitados. Pedimos aos irmãos que se preparem para os trabalhos, para que eles realmente tenham alta resolutividade. Precisamos da contribuição dos senhores, no silêncio, na prece, na dedicação do amor ao próximo. Confiarmos e termos a certeza que estamos na casa de Jesus. Que seja louvada a presença de Deus em nossas vidas, hoje, agora e sempre.